Boa tarde a todos. Mais um vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje trago mais uma sugestão de livro no grande irmão, meu amigo, do Edson Rosa, inspirado por Edson Rosa e Márcio Camus, o livro Amor Próprio, né? É um livro extremamente profundo e que realmente mexe com a gente, né? Para nós aprimorar nossas virtudes e neutralizar os defeitos. É realmente um livro que você, ao você ler, começa a ler, desde o primeiro capítulo até o final, ele dá um sacode no ego, sabe? E, tipo assim, acorda, manda a pessoa despertar a lucidez. E eu, como pequeno, estou tentando aos poucos, mas eu digo, não é fácil não, mas também não é impossível. Com determinação e força de vontade, a pessoa consegue. E hoje eu queria ler aqui para vocês o capítulo 1, né? O livro Amor Próprio. Lembrando que todo livro tem um contexto terapêutico, psicanalista e também tem algumas mensagens das nossas irmãs e essências que aqui denominamos pela transfiguração ou roupagem das pombagiras em si. E eu respeito muito, eu costumo dizer assim, irmãs em essência, mas enfim. E o capítulo 1 é assim: o amor próprio é o oposto da vaidade, o egoísmo e o orgulho. Esse é o título. Lembrando, gente, que eu tenho a minha interpretação, então eu vou dar o meu pequeno e humilde análise. E eu começo assim, um pequeno contexto aqui, essa parte aqui. O amor próprio, ou o amor próprio, é um atributo que não se mostra, ou algo que não necessita ser evidenciado. É uma apropriação adjunta ao refinamento do qualificar íntimo de cada um. Não há necessidade de ser divulgado, ou que fique fixo na estampa à mostra da aparência. Amor próprio é um senso de bonança afetuosa, é um bônus interior, que não se quantifica, todavia, mas se depura com o qualificar da calma e da paciência. Nesse pequeno contexto aqui, nessa parte, eu queria falar muito um lado pessoal meu, no sentido do que o livro expõe às pessoas. Obviamente que você pode ler isso aqui e interpretar a lucidez dentro do seu coração como um sentido espiritual, ou você pode interpretar, vamos dizer assim, na forma material, entre aspas, cotidiana. Mas ambos da mensagem atingem os dois, como você quer se melhorar. E essa parte que eu acabei de ler, no meu contexto, eu vou dar meu parecer de mim, é assim, vamos lá. Principalmente nessa parte, como fala que não é necessitado ser evidenciado, não há necessidade de ser divulgado, ou seja, qual é a diferença? Quando a gente tem um amor próprio, e aqui fala no capítulo que o amor próprio é o oposto à vaidade e ao egoísmo. O que quer dizer com isso? Quando a gente se ama e tem um amor próprio, a gente se refina, a gente se quer bem, a gente se quer melhor por nós mesmos, e o que de bom em nós germina, ou ecoa, ou emana, a gente, vamos dizer assim, eleva para o outro, para o seu semelhante. Eu vou falar no meu ponto de vista material, Olha só, família, por exemplo. Muitas das vezes o ego ele se dói um pouquinho assim. Graças a Deus eu sei que eu tenho indulgência e sei do que eu vou falar agora, que para muitos pode parecer outra palavra, mas vocês vão entender. Veja só, em termos de família, essa parte comigo, quando eu saio com a minha família, eu não tenho assim um automóvel, um carro, seja qual for a marca ou o ano, não tenho, né? E o que quer dizer aqui, dando um exemplo disso, do carro envolvendo família, é o seguinte, que às vezes você, com a sua batalha, você trabalhando, tendo atitude, muitas das vezes você compra um carro, ou adquire um carro, ou passeia num carro, enfim. E muitas das vezes você sai com a família, beleza, tudo ok, só que você tem que ver se você realmente está qualificando aquele momento. Porque se no momento que não adiantaria eu ter um carro, não importa se é do ano ou não, se é velhinho ou não eu ter um carro, e se eu for sair com a minha família, sair isso mais como uma, entre aspas, uma obrigação, ou algo forçado. Como eu posso dizer, tipo assim, vaidoso, eu tinha que mostrar que comprei o carro, ou mostrar que foi do ano, mostrar que eu posso. Porque no momento que eu fazer isso
não é amor próprio, isso é vaidade, isso é orgulho, isso é egoísmo. Nesse contexto. Então, no meu ver, é obviamente que eu não estou aqui julgando, só estou dando uma análise. Porque a gente quer não evidencia isso, né? Às vezes, e tem relatos por aí afora. Quem quiser procurar estudar e aprofundar, a gente sabe que muitas das vezes a pessoa já possui certa coisa, quando não é possuído por algo, entre aspas aí. Então, vamos dizer assim, às vezes, fulano tem um carro do ano, mas o meu não é do ano. Ou seja, mas não qualifica aquela saída com a família, a um parque ou a uma praça, entende? Aquele qualificar íntimo. No meu ponto de vista, não adiantaria eu ter um carro se eu desfazesse do meu filho e da minha companheira. Entendeu? Então, mesmo sendo, entre aspas, mesmo sendo a pé, mas sendo por afeto, estando ali presente, vivenciando o momento, isso é amor, isso é o amar-se. Primeiro eu me amo, depois amar-se no sentido do semelhante. Obviamente, o amor próprio, ele não é contra as coisas materiais, não. Dentro da possibilidade e obtendo de alguma forma, é claro que podemos comprar um celular novo, um carro, uma moto, isso é óbvio, conforto é bom. Só que no momento que a gente requer algo de fora, se esvaziando, deixando um buraco de vazio por dentro, de íntimo, de se amar, aí fica complicado. Quando a gente vai mais, vamos dizer assim, querer o que está fora e se esquecendo do que há por dentro, que é o amor, a ternura, o afeto, a família. Então a gente vê muitas pessoas mais assim, vamos dizer assim, se importando mais com o carro, com a pintura do carro, com a limpeza e tudo, do que os próprios filhos, do que conversar com o filho ou com a companheira, ou sair, entre aspas. E quando sai, não é um julgamento, é uma análise, alguns, é a mostrar que pôde comprar, mostrar que pôde, eu vou nas casas dos meus familiares para mostrar que eu consegui, sei o quê. Que, claro, cada um de sua consciência, mas dentro desse contexto material que eu estou dizendo, no meu ponto de vista é isso. Então é muito mais importante você qualificar a sua família, o seu íntimo, aquilo que eu vou gostar mesmo, sentir aquela ternura, aquele afeto, viver em paz, do que, vamos dizer assim, calcular as coisas que pode possuir. Que quando a gente começa a calcular o que tem, o que pode comprar, o que é mais, você sempre vai se preenchendo de coisas inúteis e desvalorizando sua própria essência, que é a paz interior. Isso um termo, no meu ponto de vista, uma pequena análise, meio atrapalhado, mas que de paciência vai se ligar, no sentido material. É claro que esse texto aqui pode ser no sentido muito mais espiritual, que é o sentido da sua integridade, da sua conduta, que aí já é mais aprofundado. Aí se passa essa segunda parte aqui. O amor próprio não se limita e nem se adere ao debruçar do modismo exacerbado por qualquer associativa utilizável do mundo, nos comércios e dos vestuários, onde quase sempre se valoriza a estampa do externo, não se atendo ao apreciar qualitativo do nutrir-se de satisfação, contentamento e paz na interioridade. Se amar não se alicerça por evidência do charme, muito menos combina com sexualidade acentuada pelas carências da sexualização. Se amar se ajusta entre o empoderamento pessoal, a autonomia espiritual do indivíduo, que vivendo no mesmo, a força e o poder que a prudente resiliência e a determinação lúcida doa para a estruturação de incorruptibilidade do caráter, por tamanha integridade de personalidade. Nessa parte aqui, obviamente tem uma parte aqui que você pode, querendo ou não, você pode interpretar com as coisas banais, os básicos da terra a terra, onde tanto o homem como a mulher, muitas das vezes, vamos dizer assim, calcula ou deve qualificar, mas tipo assim, prefere mais a aparência, né? Vamos dizer assim, se a roupa for mais cara, é sinal que eu estou bem. E às vezes não é. Acha que isso é amor próprio, mas não é, isso é vaidade, é egoísmo, é orgulho. E muitas das vezes, na parte que fala da sexualização, é a parte onde a pessoa, vamos dizer assim,
Claro, cada um tem sua educação, sua consciência, faz da vida o que quiser. Mas muitas das vezes a pessoa acha que por ser mais alto ou mais baixo, por ter mais detalhe do corpo, mais elevado ou não, se acha às vezes, não deixa uma pessoa orgulhosa ou vaidosa, que às vezes quer ser mais do que o outro, seja o homem ou seja a mulher. Porque há uma diferença de você ter a sua beleza externa e a sua boniteza interior, é diferença de a pessoa querer apenas, vamos dizer assim, vamos dizer, certos elogios, vamos dizer, entendeu? Então existe essa diferença. Nessa parte aqui não é nada contra, por exemplo, a vaidade, porque é natural a gente querer se sentir bem, né, ter, vamos dizer assim, uma roupa que você mais gosta, uma marca, um relógio, um óculos, enfim, não é contra essas coisas, mas no momento em que a gente acha que o amor próprio, nesse caso, está mais relevante ao que você possui, com todo respeito, a pessoa não é ninguém. Porque o que te deixa elegante não é o que você veste, é a sua conduta perante seu semelhante. O que te deixa empoderado é o seu qualificar íntimo, não é o que pode ou não provar para o outro ou para os outros alheio, né? Então essa é a diferença, seja para o homem ou para a mulher, dentro dessa parte da sexualização, que a gente se acha por conta suposta beleza, que todo ser humano é igual, entre aspas, quando digo entre aspas, estou falando de conduta e caráter, não da aparência externa por fora, né? Que não importa se a pessoa é branco, negro, se tem olho azul, preto, amarelo, todo mundo é igual. A beleza interior todo mundo tem. Agora poucos se fazem emanar. A maioria fica no externo, nas aparências, fora, que tempo ao tempo mostra a decaída da pessoa em si. E na parte da determinação, da lucidez, da prudência e resiliência, é você ser incorruptível com o alheio, com o mundo externo. Obviamente que, como repito, o amor próprio não é nada contra você querer ter uma moto, um carro, uma roupa cara, enfim, não é nada as coisas materiais. Mas quando você se tem resiliência e conduta, você entende que dentro das suas possibilidades, se você, dentro do correto e do bom senso, você puder se melhorar em vida, para você, para sua família, para seus amigos, no trabalho, na escola, seja o que for, é necessário, dentro da sua possibilidade, se conseguir, ótimo. Mas no momento que você se corrompe para poder possuir, de tempo a tempo aquilo vai te dominar, você é um escravo da matéria, é um escravo da Matrix. Agora, como você tem a resiliência, você vai, se hoje eu não posso ter um carro, quem sabe com esforço e atitude, talvez no amanhã eu possa. Então eu vou qualificar o quê? Aquilo que eu posso desfrutar de forma sadia com minha família e com meu semelhante. Entende? Então, tipo assim, é claro que eu dei o exemplo do carro para ficar uma coisa mais fácil. Mas, dentro do meu pequeno análise, sobre apenas esses dois partes aqui do capítulo 1, você vê que é um livro que você pode raciocinar, refletir, analisar, e aí esse livro aos poucos ele vai te mostrando, de fato ele vai mostrando onde está o amor próprio, que não está lá fora, está dentro de nós. E quando você se preenche de si mesmo, você não requer nada que está lá fora. Agora, no momento que quanto mais vazio você está por dentro, mais você quer possuir o que não tem. Então, esse foi meu pequeno análise aqui, dando sugestão do livro do Amor Próprio, inspirado por Márcia Camon e Edson Rosa, primeira edição. E é isso aí, gente. Esse foi meu pequena análise. Um abraço a todos e salve a fraternidade. E lembre-se, o amor é o único caminho. Se preencha da sua essência espiritual. As coisas do mundo estão aí. Devemos desfrutar com bom senso. Mas devemos qualificar a nossa interioridade, nossa paz de espírito, com a resiliência e a resignação. E sempre que puder, nunca se esquecer dessas sábias palavras. Buscais primeiro o reino de Deus, e essas outras coisas serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus não é desfazer das coisas da terra, é qualificar aquilo que você já nutre com verdade e realidade. Salve a fraternidade.